Olá, meus irmãos! Sejam muito bem-vindos ao canal Caráter Cristão. Meu nome é Roberto Castilho e nós estamos aqui com a série Conflito dos Séculos. Capítulo de hoje, o 37, A Rocha Ferida. Bora pra vinheta! Bom, em Números 20, nós vamos ver ali a morte de Miriam. Moisés, então, ele acaba ferindo a rocha em Meribá. Moisés solicita passar por Edom e Arão morre e Eleazar assume o sacerdócio, né, o sumo sacerdócio. O Números 29 fala sobre as ofertas em festas solenes. Números 30 fala sobre a lei do voto. O homem, o voto válido. A mulher, só seria válido o voto dela caso o pai ou o marido aceitasse. E no Patriarcas e Profetas, nós vamos entender melhor o que essa rocha ferida causou de tanto problema para Moisés e Arão. Vamos lá então. Bom, primeiro ponto ali, logo no início do capítulo, é falado sobre Cristo sempre dando água ao povo. Então, sempre que era necessário, eles tinham água à vontade. Tá bom? Deus arrumava um jeito e eles tinham a água deles, tinham o maná caindo do céu, então eles não tinham nada que se queixar, né? E também essa rocha é uma referência ao próprio Cristo. Isso está lá em 1 Coríntios 10, 4, onde diz que Cristo é a rocha. A rocha ferida era uma figura de Cristo, e por meio desses símbolos são-nos ensinadas as mais preciosas verdades espirituais. Assim como as águas vivificadoras brotavam da rocha ferida, assim de Cristo ferido de Deus, ferido pelas nossas transgressões e quebrantado pelas nossas iniquidades, a torrente de salvação flui para uma raça perdida. Também é dita que nas festas do tabernáculo, as pessoas iam muito nas fontes pegarem água para levar para o sacerdote, né? Então essas águas aí brotavam de tudo que era fonte, porque Cristo sempre nos mantém. Isso é muito importante. Aquele em quem Cristo habita tem dentro de si uma fonte incessante de graça e força. Jesus consola a vida e ilumina a senda de todo aquele que, em verdade, o busca. Seu amor, recebido no coração, expandir-se-á em boas obras para a vida eterna. E Jesus ele é conhecido na Bíblia por rocha, por fonte, por manancial, por uma série de nomes relacionados a esse tipo de coisa, como dar água, né? Deus prova também o seu povo continuamente. E ele provou ali um pouco antes da entrada de Canaã. Infelizmente, eles não passaram no teste. Antes que Deus lhe permitisse entrar em Canaã, deviam mostrar que criam em sua promessa. A água cessou antes que chegassem a Edom. Ali estava uma oportunidade para andarem por algum tempo pela fé em vez de pela vista. Mas a primeira prova suscitou o mesmo espírito turbulento e ingrato, manifestado por seus pais. E aí, neste momento, houve o problema de Moisés, porque Moisés perdeu a paciência pela primeira vez com esse povo. Então você sempre vai ver Moisés intercedendo pelo povo e chorando pelo povo e clamando a Deus pelo povo, porém dessa vez ele não aguentou, porque estava tudo ali escancarado. Deus acabou de dar água e agora Deus tirou a água e ele era só confiar em Deus e eles nada. Moisés falara com sentimento de irritação. Suas palavras eram uma expressão de paixão humana, em vez de santa indignação, porque Deus houvesse sido desonrado. Ouve agora, rebeldes, disse ele. Esta acusação era verdadeira, mas mesmo a verdade não deve ser falada com paixão nem impaciência. Bom, meus queridos, aqui a gente tem uma baita de uma lição, né? Então não é porque é verdade que você pode falar de qualquer jeito. Você pode machucar a pessoa, sabe? Então tem que ter uma forma ali de falar. Você precisa ter muita orientação do espírito para não acabar machucando alguém, mesmo que você esteja com a verdade. Moisés ali no caso, ele falou uma verdade de uma forma errada e cometeu o pecado.
e foi assim, no caso, condenado ali a não entrar em Canaã por causa desse único ponto. Então, de fato, é importante a gente ficar atento a cada detalhe. Agora o povo, inclusive, tinha uma razão para desacreditar nas palavras de Moisés, né? Porque agora ele deu de mão beijada uma prova de que não estava sendo orientado por Deus. E Moisés, então, ele acaba quebrando o rito, que era de Jesus somente uma vez ter que ali sofrer, né? Então Jesus sofreu ali na cruz, porém, por causa desse toque aí a mais, Jesus agora teve que tomar uma lança, né? No seu na sua barriga, né? Então, de fato, foi algo muito grave, porque a Bíblia, como um todo, ela tem um simbolismo em tudo no Velho Testamento que representa Cristo. Então, se você quebra esse simbolismo, dá problema, tá bom? Então, tudo ali que Moisés fazia, ele tinha que estar fazendo como Cristo, tá bem? E a única coisa que ele não conseguiu permanecer foi sem o pecado, né? Porque Moisés cometeu, nós vamos ler mais para frente, que foi o único pecado que Moisés cometeu, né? Após ali os seus 40 anos no deserto e quando ele vai ser o libertador do povo. Por seu ato precipitado, Moisés tirou a força de uma lição que Deus se propunha a ensinar. A rocha, sendo um símbolo de Cristo, fora ferida uma vez, assim como Cristo uma vez seria oferecido. Na segunda vez era necessário apenas falar à rocha, assim como temos apenas de pedir bênçãos em nome de Jesus. Ferindo-se pela segunda vez a rocha, foi destruída a significação desta bela figura de Cristo. O homem que poderia ter permanecido puro, firme e abnegado até o final de sua obra, fora finalmente vencido. Deus fora desonrado perante a congregação de Israel, quando devia ser engrandecido e exaltado. Se Moisés e Arão houvessem estado a acalentar uma elevada opinião de si mesmo, ou condescender com um espírito apaixonado em face da advertência e reprovação divina, sua culpa teria sido muito maior. Mas não lhes atribuiu pecado voluntário nem premeditado. Haviam sido vencidos por uma tentação súbita, e sua contrição foi imediata e provinha do coração. O Senhor aceitou seu arrependimento, embora não pudesse remover a punição por causa do mal que seu pecado poderia fazer entre o povo. Aqui nós temos alguns pontos importantes. O primeiro deles é que o pecado, Deus perdoa, porém as consequências sempre vão ficar. Por quê? Porque outras pessoas não podem ter a desculpa, olha, o Roberto cometeu algo errado, mas Deus abençoou a vida dele. Então não existe isso, tá bem? Então as consequências do pecado sempre vão existir. Por quê? Porque tem que ser prova para o outro não cometer o mesmo ato e achar que está tudo bem. Então, no caso de Moisés, foi isso. Um outro ponto que é muito importante aqui nessa leitura é que Moisés e Arão, eles não ficaram tentando achar desculpa para não estar errado, tá bom? Então, isso aqui é muito importante também, porque se eles tivessem feito isso, aí a coisa pioraria, tá bem? Ficaria muito ruim, porque o líder tem que ser o exemplo para o povo. Então, por esse motivo, Moisés não podia ter feito o que fez. A história de Israel devia ser registrada para a instrução e aviso das gerações vindouras. Homens de todos os tempos futuros deviam ver o Deus do céu como um governador imparcial, não justificando de maneira alguma o pecado, mas poucos se compenetram na excessividade e malignidade do pecado. Lisonjeiam-se alguns homens de que Deus é bom demais para punir o transgressor, mas à luz da história bíblica, é evidente que a bondade de Deus e seu amor o obrigam a tratar o pecado como um mal fatal à paz e à felicidade do universo. E Deus ele honrou muito Moisés. É dito que Moisés foi um dos homens mais honrados, se não o mais honrado. Porém, ele não podia revogar. O Moisés tentou, né? Não, Senhor, não faça isso, me dá mais uma chance. Mas ele, não posso, porque tu é líder, tu tem que dar exemplo. Conforme o juízo dos homens, Moisés não era culpado de um grande crime. Seu pecado foi desse que ocorre usualmente. O salmista diz que ele falou imprudentemente com seus lábios. Perante o juízo humano, isto pode parecer coisa leve, mas se Deus tratou tão severamente com este pecado em seu servo mais fiel e honrado, não o desculpar em outros. O espírito de exaltação própria, a disposição para censurar os irmãos, são desagradáveis a Deus. Isso daqui é muito grave, porque
ele se colocou, ele se exaltou, ele se colocou no lugar de Deus. Foi a primeira vez que Moisés fez isso. E além disso, ele suprimiu o povo de Israel, né? Ele falou de uma forma muito dura ali, no sentido de ele se colocou no lugar de Deus e censurou os irmãos. Bom, agora para nós finalizarmos, nós vamos ver dois textos que falam como Satanás pode nos vencer. Se os filhos de Deus, especialmente os que ocupam posição de responsabilidade, puderem ser levados a tomar para si a glória que é devida a Deus, Satanás exultará. Terá alcançado uma vitória. Foi assim que ele caiu. Nesse ponto alcança ele mais êxito do que em outro qualquer. Ao tentar outros a ruína, é para pôr-nos sobre aviso contra seus ardis que Deus deu em sua palavra tantas lições que ensinam o perigo da exaltação própria. A tentação mais forte não pode desculpar o pecado. Por maior que seja a pressão exercida sobre a alma, a transgressão é o nosso próprio ato. Não está no poder da terra nem do inferno compelir alguém a fazer o mal. Satanás ataca-nos em nossos pontos fracos, mas não é o caso de sermos vencidos. Por mais severo ou inesperado que seja o ataque, Deus nos proveu auxílio e em sua força podemos vencer. Glória a Deus por isso. Esse texto é um texto maravilhoso que mostra que eu e você, quando cometemos pecado, a culpa é nossa. Não tem absolutamente nada a ver com Satanás ou com Deus. Então, você escolhe cometer o pecado. Então, Satanás, ele está aí, ele está colocando minas em todos os momentos. Mas você sabe que aquela mina está ali e você tem que escolher pisar ou não nela. Tá bom? E aqui deixa claro que lá em 1 Coríntios 10, 13 também, que não tem tentação que não sobrevém uma força para você vencer. Então, Deus não permite nada na sua vida, meu querido, que você não consiga passar. O problema é que nós gostamos de passar pela força do braço. E aí se damos muito mal. Que Deus esteja conosco, nos ajudando a confiar totalmente nele, para a honra e glória do seu nome. Amém? Vamos orar? Grandioso eterno Deus, estamos aqui agradecidos ao Senhor por mais esta linda mensagem. Aqui é uma mensagem de advertência de Moisés, pois ele cometeu algo que não deveria fazer, assim como nós cometemos muitas vezes a mesma coisa, e gostaríamos que o Senhor esteja eliminando o eu, a exaltação própria da nossa vida. Fique conosco, nos perdoe, é o que eu te peço no doce nome de Jesus. Amém. Bom, meus queridos, não esqueça de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo e principalmente de curtir, porque quanto mais curtir no vídeo, mais o YouTube entende que é relevante esse conteúdo. E vocês sabem que está sendo relevante, muitas pessoas estão mandando mensagem para mim, gostando bastante, e eu espero que até o dia 31/12 a gente esteja aqui firmes e fortes, tá bem? Que Deus abençoe, até amanhã. Tchau, tchau.